nossa terceira pergunta é sobre o desempenho académico. Existe alguma correlação entre o tempo passado em ecrãs e o desempenho escolar dos alunos? Existem estudos que dizem sobre isso? Olha, isto é um tema muito polémico, não é? E nas escolas acaba por ser um tema que é muito também discutido. Há alguns defensores de um ponto de vista de que se calhar não é muito prejudicial, há quem possa entender que é, não há assim um estudo que nós conheçamos para já muito definido em relação a essa relação entre uma coisa, entre os ecrãs e o desempenho escolar. No entanto, a experiência leva-nos a crer que, de uma forma direta, vamos ver, se um jovem passa muito tempo, uma criança muito tempo de volta dos ecrãs, logicamente vai ter menos tempo para o seu desempenho escolar, em termos de, em casa, por exemplo, para o seu estudo, para desenvolver outras tarefas que ajudem depois em termos do seu desempenho escolar, trabalhos de casa, o estudo, trabalhos de grupo. Agora, isto é o que a nossa experiência nos leva a crer. Por outro lado, parece-nos que, indiretamente, se uma criança ou um jovem despende muito tempo, e sozinho, e sem ser acompanhado por adultos, por exemplo, que supervisionem o que é que ele está a verificar, acaba por... há aqui algumas competências que são fundamentais para o estudo, que, nomeadamente, a capacidade de tomar atenção, a capacidade de concentração, o tempo excessivo de ecrãs, a criança e o jovem acaba por não conseguir desenvolver essas capacidades que são fundamentais depois para o desempenho escolar. Portanto, é isso que nos leva a crer que poderá haver aqui alguma relação. No entanto, coincide que nós possamos identificar e dizer este estudo desta universidade, destes investigadores, não há ainda nada muito de concreto, mas tudo nos leva a crer que sim, que há aqui alguma relação negativa do tempo excessivo com o desempenho escolar. Não nos podemos esquecer também que cada vez há mais crianças que são diagnosticadas até com déficit de atenção, concentração, dificuldades em estarem muito tempo de volta de uma tarefa, que muitas das vezes poderá ter aqui alguma relação com o tempo excessivo sem controle, porque não há aqui desenvolvimento e trabalho dessas competências que são fundamentais quando um jovem ou uma criança passa sozinho, que não há controle sobre o uso dos conteúdos que vê nas redes sociais ou em qualquer conteúdo digital, não é? Então, a nossa quarta pergunta é o estabelecimento de limites. Qual a importância de estabelecer limites do uso de ecrãs e quais as estratégias podem ser eficazes para os pais e educadores? Isso é como tudo. Estabelecer limites é fundamental na nossa vida, principalmente nas fases de desenvolvimento, não é? Crianças e jovens, nós precisamos de limites. Os limites não podem ser entendidos como sendo proibições, não é? Os limites servem para nos orientar, para regular o nosso comportamento. Quando nós somos crianças e jovens, precisamos dessas orientações, porque estamos a crescer e precisamos perceber aquilo que podemos fazer, aquilo que é seguro para nós ou não. O tempo de ecrãs, com o tempo do uso de ecrãs, passa-se a mesma coisa. Deverá haver aqui alguma orientação em termos do uso. E no que diz respeito, por exemplo, se calhar é importante para os pais, não é? Saberem, também para os jovens e para as crianças, saberem que qualquer criança, o uso de ecrãs deve ser sempre acompanhado, porque uma criança não deve ser deixada sozinha, só exposta a um ecrã. Deve haver, a criança está a ver um conteúdo, um filme, um jogo, deve ser discutido com um adulto, ou pode ser um pai, pode ser um professor. Esse conteúdo deve ser discutido, deve ser interpretado, porque surgem sempre dúvidas, não é? Portanto, e os limites têm a ver um pouco com isso, para conseguir ajudar a criança a perceber aquilo que é adequado ou não adequado para ela. Não sei se, na questão, Guilherme, desculpa, colocaste também os tempos, o tempo que é adequado ou que deverá ser adequado para o uso dos ecrãs ou não? Não, também, neste caso não. Não? Porque, por exemplo, em termos de tempo, por exemplo, normalmente há uma indicação que crianças muito pequeninas não devem ser expostas aos ecrãs. Quando eu digo muito pequeninas, normalmente são até
normalmente 18 meses, 24 meses, até aos 2 aninhos. Porquê? Porque, se eu há bocadinho disse que todos os conteúdos devem ser acompanhados, uma criança não deve ser exposta sozinha e ficar ali sozinha perante um ecrã, deve haver aqui ajuda, deve haver interpretação, deve haver conversa. Uma criança até aos 2 anos ainda não tem desenvolvida a linguagem, o entendimento, portanto é difícil conversar com uma criança e explicar o que é que ela está a ver ou porque é que está a fazer. Portanto, até aos 2 anos normalmente há alguns estudos que orientam nesse sentido. Estabelecer um limite de até aos 2 anos, normalmente a exposição aos ecrãs deve ser o mínimo possível ou então nem sequer existir. A partir dos 2 anos, dos 2 aos 5 anos, em que já está desenvolvida até a linguagem, não é? A criança, o máximo talvez de 1 hora de exposição. Durante essa hora acontece muita coisa e para uma criança 1 hora, uma criança nesta idade 1 hora é muito tempo, não parece, mas é muito tempo. Depois, quando a criança entra para a escola, aí já é uma situação, em termos de estabelecimento de limites, já tem muito a ver com o uso, os conteúdos que vê, a idade escolar, até muitas das vezes o uso de ecrãs pode ser utilizado como uma ferramenta, um instrumento de trabalho, de ajuda, de estudo, lúdico. Portanto, tem que ser muito bem negociado até com quem supervisiona a criança, o adulto, um educador na escola. Portanto, não posso dizer que há aqui uma regra do número de horas, mas reparem, uma criança todos os dias, ou um jovem, passa por dia 3 horas com exposição a ecrã, se calhar também é muito, e ainda se não houver um controle, ainda é mais grave, não é? Portanto, isto aqui deve ser analisado situação a situação, mas, portanto, deve haver aqui algum limite. Para os adolescentes, por exemplo, as redes sociais, não é, fazem parte do dia-a-dia de um adolescente. É a forma como ele comunica com os seus pares, com os seus colegas, é a forma como às vezes procura algum desabafo, não é, em termos emocionais, pode ser utilizado dessa forma. Pode ser até uma ferramenta, um instrumento útil, não pode ser o único. Estão a ver? Um jovem não pode apenas ficar reduzido ou limitado aos ecrãs, não é? Portanto, nesta idade deve haver aqui também alguma partilha, relação com os amigos, portanto, porque senão acaba por não conseguir crescer até emocionalmente e lidar com uma fase tão rica, no sentido positivo e menos positivo, como é a adolescência. Não é? Portanto, tem que haver sempre aqui, esses limites são fundamentais até em termos do crescimento e do desenvolvimento saudável de todos nós, não é? Portanto, os limites são aqui orientadores e não proibitivos, está bem?